Bom dia, Pai do Senhor a todos. Hoje nós vamos fazer um estudo sobre Jeremias. Quem foi Jeremias? Quem era o profeta Jeremias? Jeremias foi um profeta que profetizou em Judá no final do século 7 e iniciou no século 6 a.C., aquele que foi no período do declínio do Reino do Sul, marcado pelos reinados dos seus últimos monarcas. O profeta Jeremias falou sobre um avanço inevitável da Babilônia que acumulou no exílio o povo judeu. Neste estudo bíblico conheceremos o que a Bíblia diz sobre o profeta Jeremias. E quem foi Jeremias? Jeremias era filho de Hilquias, que nasceu na cidade de Anatote, no território de Benjamim. Isso ocorreu aproximadamente de 650 a.C., no final do reinado do rei Manassés de Judá. Anatote era um vilarejo sacerdotal que ficava a aproximadamente 3 quilômetros de distância de Jerusalém, que está em Josué, capítulo 21, versículo 17 e 18, Jeremias 11, versículo 21 e 23. Jeremias era um sacerdote, além de ser um profeta. Ele viveu um dos períodos mais conturbados na história do Oriente Antigo. Quando Jeremias nasceu, Israel, o reino do norte, com a capital de Samaria, já havia caído pelo menos 70 anos diante do Império Sírio. O nome Jeremias pode ser escrito duas vezes na forma diferente no hebraico. Uma mais longa, Yirmeyahu, outra mais curta, Yirmeyaah. No grego, esse nome aparece como Leremias. Existem duas possibilidades para o seu significado. Jeremias pode significar o Senhor edifica, no sentido de exaltar, ou o Senhor lança. Considerando também que o significado do nome do pai do profeta Jeremias, Hilquias, que significa em hebraico, o Senhor é a minha porção, muito provavelmente a família Jeremias era fiel ao Senhor, mesmo durante terríveis práticas idólatras durante o reinado de Manassés. A história de Jeremias, a sua infância e juventude. Durante a infância do profeta Jeremias, os reinados de Manassés a Amon foram caracterizados pela apostasia e idolatria, que está em 2 Reis 21. O rei Manassés anulou completamente a reforma anunciada pelo rei Ezequias, seu pai. Apesar disso, na cidade sacerdotal de Anatote, Jeremias teve um contato com a tradição religiosa do seu povo. Ali ele cresceu em um lar atentamente obediente a Deus, e ele foi instruído da lei do Senhor. Recebeu também o profundo conhecimento das profecias de profetas anteriores, como Isaías, Amós e Oséias. Se a situação interna de Judá era lamentavelmente por conta do declínio religioso e do paganismo que espalhava pela nação, o ambiente intencional também era bastante movimento. Havia um clima constante tensão envolvendo assírios, os egípcios, os babilônios, e esse era o cenário em que Jeremias passou o seu primeiro ano. Mas como foi o chamado de Jeremias? Quando o rei Manassés morreu, provavelmente Jeremias tinha cerca de 10 anos na idade. Amon, filho de Manassés, governou Judá por 2 anos, entre 642 a 640 a.C., que está em 2 Reis, capítulo 21, versículo 19 a 26. Depois que assumiu o trono foi o jovem Josias, que governou entre 640 a 609 a.C. Jeremias foi chamado pelo Senhor como profeta do 13º ano do reinado de Josias, em 1627 a.C. No registro de sua convocação, a Bíblia enfatiza a forma soberana que Deus o chamou. Antes mesmo que eu te formasse do ventre, te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Diante do chamado de Deus, o jovem Jeremias alegou que era incapaz de fazer tal tarefa, pois não passava de um menino. Curiosamente, essa foi a mesma objeção feita por Moisés, quando Deus chamou ele em Êxodo, capítulo 4, versículo 10. O rei Salomão também fez uma observação semelhante, quando assumiu o trono de Israel em 1 Reis, capítulo 33, versículo 7. Além de indicar
uma possível idade prematura para exercer tamanha responsabilidade, essa resposta do profeta também pode significar que ele ainda era espiritualmente, socialmente imaturo, talvez uma pessoa humilde que não possuía autoconfiança. Mas a objeção inesperável de Jeremias não foi um problema para Deus. Na verdade, o Senhor tranquilizou, dizendo: não temas. Jeremias capítulo 1, versículo 8. Deus avisou o profeta que ele deveria falar tudo que fosse ordenado, mas também prometeu que estaria durante o terrível anos de aflições que aproximavam. Mas o ministério do profeta Jeremias, o profeta Jeremias exerceu o seu ministério no período entre menos de 40 anos. Isso significa que a sua chamada para o ministério profético ocorreu entre 627 ou 626 a.C. O profeta Jeremias continuou profetizando pouco depois da queda de Jerusalém, em 587 a.C. Assim, ele profetizou durante o reinado do último dos 5 reis de Judá, Josias, entre 640 a 609 a.C., Joacás, 609 a.C., Joaquim, 609 a 598 a.C., Joaquim, 598 a 597 a.C., e o Ezequias, 597 a 586 a.C. Um fato bastante interessante é que nos anos que iniciou o ministério do profeta Jeremias, foi marcado grande reviravolta intencionais que abalaram a história mundial entre 627 a 626 a.C. Assurbanipal, o último grande rei da Síria, Candalanu, o governante da Babilônia, morreram então em Napolazar, que era o pai de Nabucodonosor, se aproveitou daquele momento conturbado, enfraquecimento do Império Assírio, e se tornou o rei da Babilônia. Isso acabou culminando na conquista da Síria em 612 a.C. No florescer do Império Babilônico, em 605 a.C., como maior potência mundial, o ministério do profeta Jeremias começou em Anatote. Provavelmente ele permaneceu ali durante alguns anos. Durante esse período, é possível que fosse visto pelos judeus apenas como um profeta insignificante de um pequeno vilarejo. Existe um período de silêncio no ministério de Jeremias, há cerca de 13 anos, entre 621 a 609 a.C. Durante esse período não há qualquer informação sobre a sua vida, e é provável que foi nesse tempo que ele acabou migrando de Anatote para a capital de Jerusalém. Após a morte de Josias, Joacás foi colocado no trono de Judá, mas este reino, por apenas 3 meses, foi disposto pelo faraó Neco. Por servir interesse do Egito, em seu lugar foi posto Joaquim. O profeta Jeremias era contra a liderança de Joaquim. Inclusive foi nos primeiros anos que o seu governo que o profeta proclamou um importante sermão que resultou no seu banimento do tempo que quase lhe custou a vida. Jeremias capítulo 7, versículo 1 ao versículo 1 e Jeremias capítulo 8, versículo 3. O profeta também profetizou a morte de Joaquim em Jeremias capítulo 22, do versículo 18 e 19, e no capítulo 36, versículo 30. Depois da morte de Joaquim, seu filho Joaquim assumiu o trono em seu lugar, mas o jovem marcava um governo que apenas 3 meses logo foi elevado para a Babilônia, para que o seu lugar Nabucodonosor colocou Zedequias. Nessa época, o Egito e a Babilônia estavam disputando o controle daquela região. O profeta Jeremias repetidamente profetizou acerca da vitória da Babilônia, e ele insistiu que qualquer esforço para insistir o avanço da Babilônia, mesmo recorrendo à sua possível alcance do Egito, seria inútil, porque a Babilônia era um instrumento nas mãos de Deus para executar o seu juízo. O profeta acabou sendo perseguido por causa desses posicionamentos. Jeremias capítulo 37, versículo 3 ao 17. A mensagem do profeta Jeremias, apesar de o ministério do profeta Jeremias ter sido bastante longo, a sua mensagem principal é muito clara, que essa mensagem não pode ser pontuada da seguinte forma. Primeiro, o profeta Jeremias convocou o povo a arrependimento a fim de evitar o julgamento divino. Segundo,
Depois do profeta Jeremias avisou que o tempo de arrependimento havia esgotado, que Judá sofreria o juízo de Deus. Tal juízo seria muito severo, pois implicaria a perca da terra prometida. A terceira, ele profetizou que o cativeiro babilônico seria inevitável e que Jerusalém cairá diante de Nabucodonosor. Quarto, profeta, ele mostrou através de sua mensagem que Judá mereceu o cativeiro por causa dos seus graves pecados contra o povo e persistiu em cometer sobretudo a idolatria. Quinta, o profeta Jeremias anunciou que também o templo de Jerusalém não poderia proteger judeus em julgamento iminente. 6. O profeta também anunciou que Deus salvaria os remanescentes do seu povo por meio do exílio. Então, quando o período de cativeiro terminasse, haveria uma maravilhosa restauração sobre uma nova aliança de Jeremias. Está em capítulo 31, versículo 31 ao 34. O Novo Testamento mostra que a promessa é encontrada cumprida pelo pleno Cristo. Lucas 22, 20. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 25. Hebreus capítulo 8, 6 e 9. E Hebreus capítulo 15, 2 e 9. Então é possível receber claramente que as mensagens do profeta Jeremias, conforme registrado no seu livro, serviu para lembrar que o exilado sobre o motivo que lhe conduziram às provações que eles estavam enfrentando, foi bem como assegurar-lhe que se arrependeram e voltaria para Jerusalém e desfrutariam de grandes bênçãos. Aleluias. E Jeremias, a personalidade e a vida do profeta Jeremias foi que Jeremias exerceu o seu ministério de maneira vigorosa, mesmo diante de muitas aflições. Ele teve uma vida bastante solitária, muito por conta da mensagem popular que transmitia, que está em Jeremias capítulo 15, versículo 17. E durante o seu ministério é possível perceber que de forma como resolveram as pessoas com suas mensagens, de modo que ele sentiu antes do próprio povo a agonia da aproximação do cativeiro babilônico e derramamento que iria do Senhor por causa do pecado do povo, que está em Jeremias capítulo 4, versículo 19, 21, 8, 21 e 9. E também está em 10, 19, 22, capítulo 14, 19, 22. O profeta foi proibido pelo Senhor de casar, de forma como ter uma família. Isso era para que a vida de Jeremias servisse como um sinal das transformações que o exílio resultaria na vida cotidiana do povo, que está em Jeremias capítulo 16, versículo 2. Jeremias experimentou a angústia tão grande durante a sua vida que, por conta do seu lamento, ele ficou conhecido popularmente como um profeta chorão. Jeremias capítulo 4, versículo 19, Jeremias capítulo 8, versículo 18 a 21, e Jeremias capítulo 9, do 1 ao 10, e Jeremias capítulo 13 ao 17. O profeta foi preso, teve a sua vida ameaçada várias vezes. Na verdade, contudo, as suas mensagens colocava em posições de liderança de Judá. Por isso, muitas vezes parecia de detestar sua missão, pois ela ocasionava grandes problemas, inclusive com seus parentes, conhecidos. Ele era alvo de zombaria, todos amaldiçoavam. Jeremias capítulo 11, 18 e 21, 12, 1, 6, 15, 10, 21, 17, 12 ao 18, 18, do 19 ao 23, 20 ao 7 ao 18. Com a base no detalhamento registrado por Baruque, o seu escriba, é possível perceber que Jeremias tinha uma personalidade forte, repleta de contraste. Ele era um homem honesto, gentil, afetuoso, um profundo observador analítico e ao mesmo tempo inflexível. Apesar de se lamentar com as frequências do profeta Jeremias, era uma pessoa otimista de oração. Ele superou qualquer timidez que pudesse terminar o início do seu ministério. E ele também suportou a hostilidade, solidão, angústia, até mesmo a sensação de aparente do fracasso. Diante de seu sofrimento tão intenso, o profeta Jeremias, em algumas ocasiões, ele não conseguia entender porque estava sendo submetido a tudo aquilo. E ele chegou até mesmo a acusar o Senhor de tê-lo enganado, de desejar morte. Jeremias capítulo 20, versículo 7 ao 18. Todavia,
No fim, o profeta entendeu que Deus é soberano e controla todas as coisas. Aleluia. O final do ministério do profeta Jeremias, após a queda de Jerusalém, a fama de Jeremias já havia espalhado até mesmo na Babilônia. O rei Nabucodonosor deixou Jerusalém para ficar no restante dos seus judeus que não foram levados cativo. O profeta Jeremias então permaneceu em Jerusalém até que o governador de Judá, Gedalias, foi assassinado por Ismael, um fanático judeu. Temendo que uma represália dos babilônios, muitos judeus fugiram para o Egito, mesmo contra a advertência de Jeremias, que está em capítulo 42. Nesse contexto, parece que o profeta acabou sendo obrigado a seguir o fugitivo Jeremias, capítulo 43. No Egito, o profeta Jeremias já é um homem experiente, com a idade de pelo menos 70 anos, continua pregando a palavra de Deus. Jeremias capítulo 44. Estudiosos dizem que provavelmente que ele acabou morrendo ali por tempo depois. Na verdade, nada se sabe sobre a circunstância de morte, apesar de que havia uma tradição afirmativa que Jeremias morreu apedrejado pelos judeus em Táfnis. Surgiu que também entre os judeus uma crença que o profeta Jeremias ressuscitaria dentre os mortos. Essa lenda dizia que restauraria o tabernáculo e traria a arca da aliança e o altar do incenso, que supostamente ele teria escondido em uma caverna por ocasião da queda de Jerusalém. Talvez essa antiga crença possa explicar o motivo de alguns judeus do primeiro século que terem pensado que Jesus era Jeremias ressuscitado. Mateus capítulo 16, versículo 13 e 14. O profeta Jeremias foi contemporâneo pelo menos durante algum tempo do profeta Sofonias, do profeta Naum, do profeta Judas, do profeta Ezequiel e do profeta Daniel. Há outros Jeremias na Bíblia. Existem também outros personagens da Bíblia, como o nome do conhecido profeta judeu, dentre os quais se destacam o chefe do clã da tribo de Manassés, 1 Crônicas 5:24, os 3 guerreiros que juntaram-se a Davi em Ziclag, 1 Crônicas capítulo 12, versículo 4, 10 e 13. O pai de Rumutal, a esposa do rei Josias, capítulo 2, Segunda Reis, capítulo 23, versículo 31 e 24, 18, Jeremias 52, 1. O pai de Janias é contemporâneo do profeta Jeremias, capítulo 35, versículo 3. O sacerdote que retornou à Babilônia após o exílio com Zorobabel, o livro de Neemias cita 3 ocasiões em que o nome mais é possível dizer exatamente quantas pessoas diferentes ele se refere a Neemias, que está em capítulo 10, versículo 2, capítulo 12, versículo 1 e capítulo 12 ao 34. Aleluia. Bom, obrigado. Queria agradecer a todos com vocês. Uma ótima manhã a todos. Esse foi um estudo sobre o profeta Jeremias, né? Quero orar por você. Bondoso Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado porque cada dia nós aprendemos mais e mais contigo, Senhor. Fica conosco, Papai. Segura bem firme nossas mãos para que nós não desanimamos, não paramos pelo caminho, Senhor. Para que nós possamos ser como Jeremias. Ainda que esteja doendo, nós permanecemos na tua presença. Ainda que nós estamos chorando, angustiado, triste, querendo parar, mas ainda permanecemos na tua presença, Pai. É isso que eu te peço, eu te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aqui quem fala é o missionário Alex. Se gostou desse vídeo, compartilhe com mais pessoas, né? Dê um like, se inscreve no nosso canal, que todos os dias vamos ter um estudo sobre a Bíblia, sobre a palavra do Senhor, para que a gente possa se aprofundar melhor e entender o que Deus quer na minha vida e na sua vida. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Um forte abraço.